meus queridos leitores! E aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 14º dia do desafio aí de 1 Coríntios, um capítulo por dia. Estamos na reta final. E nesse capítulo aqui, né, faltam aí poucos capítulos. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele volta a falar aí sobre a questão dos dons de profecias e de línguas. E olha que coisa interessante, quando a gente lê seguida, assim, um capítulo depois, né, um capítulo por dia, assim, a gente não demora muito para ler um capítulo e outro, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Olha que interessante, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, né? Ele fala aí sobre quais são os dons espirituais, que nós somos um corpo, cada um tem a sua importância e tudo mais. No capítulo 13, ele fala sobre o amor. E no capítulo 14, ele volta nos dons, e ele, né, você fala mais específico aí sobre os dons de profecia e de línguas. E olha que interessante, no meio do capítulo 12 e 14 tem um amor, né? O que o apóstolo Paulo tá querendo dizer aí, ó? Que, não adianta nada você ter todos os tipos de dons se você não tiver o amor, né? Então, isso é algo pra gente se pensar. E por que ele pôs o amor entre os dons? Né? Né? A gente sabe que a Bíblia não era dividida em capítulos, mas a sequência é essa. Então, né, por que ele pôs aí no meio, né, questão de dons espirituais, amor, dons de profecias e línguas, né? Isso é algo pra gente se pensar aí, você que tá lendo, vê aí o que você acha disso aí que a gente tá falando aqui. Então, gente, ele começa, vamos focar aqui agora no 14, tá? Eu só fiz uma observação aí, porque é legal, a gente vai lendo e vai estudando, vai ouvindo, né, aí teólogos falarem sobre o assunto, pega bíblias de estudo, e a gente vai tendo algumas noções. Então, eu quis deixar esse adendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que ele começa a falar, né? Ele já começa assim o capítulo, né? Ó, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, qual que é a função aí de quem profetiza, de quem tem um dom de profecia? É de edificar, encorajar e consolar os homens. E aí, quem fala em línguas, o 4, gente. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. E aí ele fala, ó, gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, porque a questão ali de profetizar que vai edificar a todos, e não vai ser uma coisa só individual, né? Que é a questão ali de falar em línguas. E aí ele fala mais um pouquinho, lá no versículo 9, ele fala da questão ali da gente entender. Porque só o falar em línguas e ninguém entender é algo que não edifica, né? Você vai edificar você, o seu espírito, ok. Aí ele fala assim no 9, ó. Assim acontecem com vocês. Se vocês profetizam palavras compreensivas com a língua, ninguém saberá o que vocês estão dizendo. Vocês estarão simplesmente falando ao ar, sem dúvida. Há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Ó, olha que interessante. Portanto, se eu não entendo o que significa, o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontecem com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Ó, eu gostaria que todos falassem em línguas, mas o falar em línguas, você vai só edificar você, a pessoa não vai entender, é uma língua estrangeira, um entende, o outro não entende, ninguém entende nada. Então, ó, se concentrem, se dedica naqueles dons que podem edificar a igreja, que vão fortalecer, que vão encorajar a igreja. É isso que ele tá dizendo aqui, ó. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, quando alguém fala em língua, tem que ter alguém para interpretar o que está sendo falado para a igreja ser edificada.
É isso que ele tá falando. Aí o 14 ele fala assim, ó. Pois, se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, isso é algo importante, né? Porque às vezes as pessoas falam em línguas ali na igreja, todo mundo fala e ninguém entende nada, né? Então, é algo pra gente se pensar aí, né? E ele continua aqui. Vamos aí que ele tá forte. O apóstolo Paulo, ele vai dando aí as diretrizes de como que tem que ser feito, de como que você tem que aí cultuar, né, o Senhor também, porque ele vai falar daqui a pouco aqui da ordem de culto, como que tem que ser. É outro tema, mas vamos continuar aqui, ó. Aí no 19 ele fala assim, ó. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, isso aqui também é forte, né? Eu nem preciso comentar nada. Então, ele já deu o recado aqui pra gente, né? Então, aí no 20 ele fala, ó. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, né, aqui é algo muito interessante, porque o Senhor fala, né, Jesus fala pra gente ter um coração como de criança, né? E aqui ele fala, ó, com respeito ao mal, vocês têm que ter o coração de criança, a inocência. Mas, né, existem algumas coisas que nós temos que ser adultos, temos que ter maturidade, né? E pelo que nós estamos entendendo aqui, a igreja de Corinto não estava tendo maturidade na questão do falar em línguas. Porque tava todo mundo querendo falar, todo mundo, né? Mas ninguém tava entendendo nada, ninguém tava sendo edificado, ninguém tava sendo encorajado. Então, ele tá colocando ordem aqui, gente. É isso que, na minha interpretação, é isso que eu tô entendendo aqui, né? Ao ler, ao ver todo o histórico já, né? De 1 Coríntios e tudo mais. Né? Ele fala no 22 assim, ó. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Então, ele estava falando da questão de edificar a igreja. Então, ele estava ali para, ó, vamos profetizar, vamos se dedicar aí a profecia. E aí ele fala, gente, a partir do 26, sobre a ordem do culto, que o culto, né, o culto ao Senhor Jesus tem que ter o quê? Ordem e decência. E no versículo 32 ele fala assim, ó, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz. Então, isso é algo muito importante, porque às vezes a pessoa ali no culto, né, entra em espírito, às vezes, né, não sei nem que palavra que eu posso usar, que talvez algumas pessoas podem até ficar ofendidas, mas talvez faz ali, né, enfim, levanta os braços, grita, ora, fala em língua, faz né, desculpa a palavra, mas é só pra ficar, acho que mais fácil pra entender. Né, ela faz ali um show. Tá? Não tô falando que a pessoa tá fazendo show. Entenda, ela faz ali, eu não tô falando... Eu me compliquei aqui agora, né, gente? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no culto tem que ter ordem e decência. Se o pastor tá pregando lá e de repente levanta uma pessoa no meio da igreja e começa a gritar, começa a bater os braços, começa a orar em línguas, começa, sei lá, a rodopiar, fazer tudo, e falar, não, foi o Espírito Santo que me tocou. Então, o que diz esse versículo aqui, ó? O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O Espírito Santo pode ter tocado aquela pessoa, mas o espírito é sujeito ao profeta.
né? Ó, o Espírito Santo tá falando comigo, eu vou esperar o culto acabar e vou lá falar com o pastor o que ele me revelou. Ele me revelou isso, isso, isso. E não ficar dando, né, ficar chamando atenção para ela, porque a pregação, qual que é o intuito ali da pregação, da palavra? Nós sermos alimentados, nós sermos fortalecidos. A palavra de profecia, né? Nós sermos edificados. Mas aí a pessoa para o culto para fazer, né? Para ali falar, o Espírito tocou, preciso bater palma, agora preciso falar em línguas, e todo mundo olhando, ninguém entendendo nada, as línguas ali. Então, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu espero não ter ficado mal interpretado aqui, mas é isso. O Espírito é sujeito ao profeta. E na casa do Senhor, no culto, tem que ter o quê? Ordem e decência. O último versículo fala isso, ó, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, né? Infelizmente a gente vê alguns cultos aí que você fala, meu Deus, cadê a decência, cadê a ordem desse culto? Ah, não, é o Espírito se movendo. Mas o Senhor, ele não é um Deus de desordem, ele é um Deus de paz. E o Espírito se sujeita ao profeta. Então, se o pastor tá falando ali, tá aquela confusão, aquela coisa, eu não sei. Tá indo contra o que o apóstolo Paulo tá falando. Entende? Então, é isso, gente. Eu vou até parar de falar, porque esse é um tema polêmico também, né? Cada um tem aí uma visão, mas eu tô só falando e lendo o que o nosso querido apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 14. Então, até amanhã, gente. 2 dias aí, hein, galera? 2 dias pro nosso desafio terminar e vamos continuar, né? Tem aí 2 Coríntios, ele faz 2 cartinhas aí pro povo de Coríntios. Então, um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau!